Queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Rogério Nazarete e nós vamos dar início nesse momento à aula número 1 sobre o evangelismo e missões. Nós estamos aí falando sobre evangelismo e missões. Vai ser mais ou menos umas 3 aulas, a qual nós vamos deixar para os nossos irmãos que estão em curso, para que você possa aí refletir e analisar mais uma vez aquilo que já foi estudado, né, em sala de aula. O evangelismo e missões, claro, ele sempre nasceu no coração de Deus, e no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo de número 15, é um versículo muito conhecido de todos, onde Jesus ele dá a ênfase sobre a importância de se falar do seu amor, do seu evangelho a toda criatura. A Bíblia diz assim: e ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós sabemos que só há uma condição de o homem gerar dentro do seu ser uma fé genuína, uma fé que vem do próprio Deus. E a Bíblia nos retrata que a fé ela vem pelo ouvir, mas é bom deixar ciente que a fé ela não vai vir por ouvir qualquer coisa. A fé ela vai vir por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus deixa bem claro que aquele que crer, né, e crer no quê? Crer na palavra e for batizado, será salvo, né? Em Romanos, no capítulo 10, no capítulo de número 10 e o versículo de número 15, melhor dizendo, 13, a Bíblia nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá bom? Todo aquele que clamar a Deus pedindo socorro será salvo. Mas daí vem o apóstolo Paulo escrever na igreja em Roma dizendo: como, pois, invocarão aqueles que não creem? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ou seja, Jesus está dizendo que a sua palavra é boa. A sua palavra, ela produz na vida do ser humano uma transformação. E por esse motivo, Jesus ele quer que a sua palavra seja reproduzida em todo o mundo. A Bíblia nos fala sobre 2 tipos de chamado. Primeiro, este chamado universal. A Bíblia nos fala que o Senhor subiu ao monte, chamou para si quem ele quis e vieram até ele. Esse é um chamado em que todos nós, ser humano, estamos introduzidos. E já existe um segundo tipo de chamado, conhecido biblicamente como um chamado específico. É aqueles onde o Senhor separa uns a pastores, outros a mestres, outros a doutores. Bem, nesse chamado universal, ele vem desfazendo a tese que muitos pensam que evangelismo ou evangelizar é somente para pastores, é somente para obreiros, é somente para aqueles que têm um chamado específico. E não é. Porque Deus ele chama e ele conduz a cada um de nós que já experimentamos. Já não falo agora como pastor, mas eu falo como uma pessoa, vamos dizer assim, numa linguagem mais normal, para que você entenda. Eu fui chamado para ser salvo. Eu fui lá, ouvi a palavra,
criei na palavra, acreditei na palavra e eu entreguei a minha vida a Jesus. Então, a partir dali, a minha vida começa a ter uma transformação. Deus começa a mudar a minha vida através da palavra. Não existe nenhuma maneira de um homem ser transformado se não for pela palavra. Testemunhos é algo muito edificante em alguns certos momentos, mas ela não transforma, né? A minha visão como ser humano, como pessoa, às vezes nós podemos ter alguma coisa importante, mas ela não transforma. O que transforma é a palavra de Deus. Então, bem, quando nós temos essa transformação, o projeto e o desejo de Deus é que todas as pessoas também possam ter a mesma oportunidade de ouvir aquilo que ouvi e de ter dentro de si uma transformação como eu também tive. Então Jesus ele nos pede não somente como pastores, não somente como obreiros, mas o Senhor nos pede como ovelha, porque a Bíblia nos diz que ovelha gera ovelha. A Bíblia não fala que pastor gera ovelha. Pastor cuida da igreja, cuida da ovelha. A Bíblia fala que ovelha gera ovelha porque existe uma responsabilidade sobre a sua vida, sobre a minha vida como cristão, que é de propagar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 15, 16, 15 diz: pregai, o Senhor quer que nós pregamos o seu evangelho para toda criatura. Não é para as pessoas que nós achamos que é legalzinho, não. O Senhor quer que nós pregamos a palavra para toda criatura debaixo da terra. Quando eu falo criatura, eu não estou falando de animaizinhos, não estou falando de cachorrinho, não estou falando de papagaio, não. Estou falando de ser humano. Toda criatura que tem a sua mentalidade formada, que tem a sua consciência, ela precisa chegar ao conhecimento de Cristo como autor e consumador da nossa salvação. E o Senhor pede para que eu e você tenhamos dentro de nós o desejo de falar do seu amor por onde nós formos. Então eu quero que você aprenda nessa primeira aula que o evangelismo ele começa a trabalhar na nossa vida, não quando nós estamos envolvidos dentro de uma igreja, mas quando nós acabamos de receber a salvação. Nós temos a oportunidade de falar do amor de Jesus, mesmo não sendo um líder, mesmo não sendo um pastor, mesmo não sendo um obreiro. Nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho, evangelizar a palavra do Senhor por onde quer que nós estejamos. Eu tenho sempre o costume de dizer: aproveita as oportunidades e fala do amor do Senhor Jesus aonde você for nas suas oportunidades. Terão momentos que nós estaremos ali parado, trabalhando, almoçando, em algum evento, de uma forma bem formal. E quando nós menos esperamos, vai chegar alguém falando das suas dores, falando dos seus anseios, falando dos seus traumas, e ali o Senhor então abre uma oportunidade para que nós tenhamos a oportunidade de falar do amor de Jesus para essas pessoas. Então, nessa introdução, eu quero simplesmente falar que o propósito redentor de Deus para o ser humano é levar o efeito através do trabalho evangelístico, recebendo de Jesus uma ordem de fazer discípulos. O que é discípulos? É um aluno de Jesus, na direção, através da graça, através do Espírito Santo. Ou seja, pregar o evangelho só pode ser pregado o evangelho para que todos possam conhecer a Jesus e possam ter uma vida transformada pelo poder do evangelho. Amém? Nessa primeira aula serão aulas onde nós vamos fazer algumas aulas separadamente, curtas, de 10 minutos, para que você tenha aí uma compreensão, onde nós vamos estar aqui falando sobre evangelismo e missões. Então o evangelismo ele está no coração de Deus,
Foi através do evangelismo, ou seja, através do evangelho que nós chegamos ao conhecimento de Cristo, fomos transformados e cabe a nós também termos o mesmo propósito de falar do evangelho também para que outras pessoas tenham o privilégio da salvação. Amém? Ficamos nessa primeira aula sobre evangelismo e missões e voltamos para a segunda aula, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.